Jeremias, ele escreve a profecia do livro, e então esse livro é lido no templo, essa profecia, o rolo é lido no templo, depois é lido para os príncipes, e os príncipes não se apretam para levar para o rei, e o rei não faz pouco caso da profecia de Jeremias. É interessante que parece que o capítulo 36 sai um pouco da cronologia dos demais capítulos. É como se fosse um parêntese que Jeremias abre para mostrar que aquela palavra que foi negligenciada pelo rei, que aqui vai se encontrar Jeoaquim, mais à frente também não foi cuidada pelo rei Zedequias. Zedequias então é o último rei. Quem tem a Bíblia de Genebra ou uma Bíblia de estudo vai ver como é que funciona assim o passo a passo da cronologia dos reis, né? Que Jeoaquim, ele veio bem antes de Zedequias. No capítulo 35 e 34 ele vai falar sobre Zedequias, enquanto no capítulo 36 ele vai voltar para Jeoaquim. Então, só para a gente ter um pouco de noção do quanto é importante a gente saber um pouco o contexto, para a gente não ficar pensando que a Bíblia está se contradizendo. Então nós vamos explicar um pouco isso depois, mas especialmente é importante nós sabermos o quanto o texto, o autor trouxe então a mesma mensagem que foi negligenciada como rei, ela foi repassada. Deus mandou escrever de novo, porque aquilo seria útil futuramente. Então nós vamos ler os versículos de 1 a 10 e 27 a 32, assim. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que lhe dei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também as leás de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Fez Baruque, filho de Nerias, segundo tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias o profeta, e leu naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor, no 5º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. No mês 9, apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo de Jerusalém, como também a todo o povo que vinha da cidade de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, diante de todo o povo. 27. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escreveu e dadas por Jeremias, dizendo: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo, dizendo: por que escreveste nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria esta terra e acabaria com homens e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Castigá-lo-ei
e à sua descendência e aos seus servos, por causa da iniquidade deles, sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo, e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro de Joaquim, rei de Judá, que Joaquim, rei de Judá, queimara, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Então, queridos irmãos, como nós falamos, quando Jeremias escreveu esse rolo, o primeiro rolo, ele já tinha 23 anos de profecias, ou seja, do ofício profético, 23 anos. Olha só como o tempo passa, né? Jeremias então estava preso, e ele se lembra de um rolo que ele tinha escrito. Ele foi preso pela segunda vez, no capítulo 37, então vamos ver que ele vai ser preso de novo. Ver que obedecer a Deus realmente tem muitas penas, tem muito sofrimento, tem muitas perdas. E Jeremias então, se vocês não se lembram, Jeremias não se casa. O Senhor disse a Jeremias não se casar, porque se Jeremias se casasse ele teria dores, ele teria muitas dificuldades. Jeremias então não se casou. Começa suas dores aí. Jeremias então não se casa. E Jeremias também então é chamado para falar contra o rei. Imagine só, falar contra o rei. E quando Jeremias então estava preso, na primeira prisão dele, então escreve a Joaquim. E Joaquim acaba rasgando. Você pode perceber que do versículo 1 até o versículo 26, esse rolo é lido perante o povo do templo, esse rolo é lido perante os príncipes. Os príncipes ficam muito comovidos. Se você observar aí, o versículo 16 diz assim: olha que expressão forte. Veja só a expressão de medo no versículo 16, que nós não lemos. Tendo eles ouvido todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizados e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. Baruque, ele recebe as palavras de Jeremias, ele escreve fielmente, ele escreve fielmente. Tanto é que o livro apócrifo de Baruque é justamente repetições do que Jeremias falou, Então você vai ver na Bíblia católica, tem um livro chamado o livro de Baruque, e esse livro é simplesmente as repetições de Jeremias nesse momento tão agoniante, tão angustiante, que o profeta viveu e que o povo também viveria com a invasão da Babilônia. Então esses príncipes, autoridades do povo, os anciãos, eles ouvem aquilo e eles olham um para o outro com medo. Os príncipes tiveram medo, os anciãos, as pessoas mais experientes, os líderes de tribos, os líderes de famílias nobres, eles ouviram aquilo e se atemorizaram. E rapidamente eles disseram: não, o rei tem que saber disso. Eles levaram lá para o rei ouviu aquilo, eles leram para o rei rasgou tudo, cortou tudo, o rolo pergaminho, cortou e lançou ao fogo. Aí Deus fala para Jeremias: escreva de novo as palavras e guarde aí, porque uma hora dessa isso vai ser importante. Então Jeremias escreveu original, diz o texto, na origem, da mesma maneira que o Senhor tinha falado, Jeremias escreve tudo de novo. E o que é interessante, irmãos, é o seguinte: existem 2 jejuns nesse capítulo que demonstram aí as práticas religiosas corriqueiras, normais, mas o Senhor já tinha falado nos capítulos anteriores contra os sacerdotes, contra os profetas, contra os reis, contra os príncipes e contra todo o povo. Ou seja, aquele povo achava que aquela atitude de jejum, aquela atitude religiosa, livraria esse povo de sofrer essas consequências. Quando Jeremias escreve a primeira vez, esse povo ainda tinha uma chance de se arrepender, mas o Senhor sabia que o povo ia se arrepender. Isso, irmão, serve para nós vermos percebermos o que tem que acontecer, vai acontecer. E o quanto nós mesmos, e principalmente todo homem sem Deus, tem um coração duro para com Deus.
tem um coração enrijecido para obedecer a Deus. Jeremias, Baruque eram os únicos nesses dias aí de trevas que estavam obedecendo a Deus. Veja que situação, né? Situação. Então o Senhor tinha falado, tinha advertido, possivelmente uns 20 anos antes, e depois volta de novo. Você vê, então nos dias de Joaquim, Jeremias já tinha 23 anos de ofício de profecia. E mais 20 anos depois, imagine quanto tempo Jeremias não sofreu por falar a palavra de Deus. Isso serve para a gente perceber que as nossas angústias por temermos a Deus, por obedecermos ao Senhor, elas podem durar muito tempo por causa da nossa obediência. Por causa da nossa obediência a Deus, né? Então Jeremias estava disposto a isso. Então, no versículo 2, ele diz: palavras, né? Palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações. Deus, ele fala primeiro contra o seu povo, e faz lembrar uma palavra que o Jonathan Edwards diz: quando você lê a Bíblia contra você, né? Porque mesmo nas promessas que Deus tem para nós, e mesmo elas brandas e suaves, tem que pensar: eu estou vivendo de acordo com essas promessas? Eu estou vivendo em obediência a esse Deus? Então, uma coisa interessante, uma nota interessante na Bíblia da Herança Reformada, explicando os versículos 27 a 32, diz assim: o fato de Joaquim cortar e queimar a palavra de Deus foi fútil. A palavra de Deus é indestrutível, mas aqueles que se opõem a ela serão destruídos, né? Então ele achava que cortando aquilo, isso é coisa de Jeremias, isso é bobagem, eu não vou dar ouvidos a isso não. Ele cortou, queimou, e o mal sobreveio sobre ele. Deus falou assim: você vai morrer, não vai ser enterrado, vai ficar no sereno, vai ficar debaixo do sol. Olha que coisa, né? Não ser enterrado é uma desonra terrível para o cadáver, para em memória do morto. E Deus falou assim: olha, você vai se envergonhar até morto. E outra coisa, você não vai ter descendência. Tanto é que o irmão dele que começou a reinar no lugar dele, porque nem os filhos nem ele reinaram, né? E para completar, Deus ainda foi misericordioso com a casa de Zedequias, porque de Zedequias ainda veio o governador Zacarias, né? De onde Jesus também era descendente. Então a Zacarias o Senhor prometeu: eu farei de você, Zacarias, um anel de celular. Você vai lhe dar muito prazer. Ele está se referindo a quem? A Jesus. Ele está se referindo a Jesus. Então, a quem se opõe à palavra de Deus vai ser envergonhado. Não adianta atitudes religiosas. Nós precisamos temer a Deus e obedecer a sua palavra. É isso que o Senhor quer de nós, irmãos. Não adianta a gente vir para o culto, não adianta a gente fazer jejum, não adianta a gente cantar, se a gente não obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. A coisa mais importante que existe. Pastor, a gente estava conversando no domingo à tarde lá em casa, conversando sobre alguns assuntos, né? E ele disse uma coisa interessante. Ele disse: olha, uma coisa que nós temos que falar para os irmãos, independente de qualquer coisa, sobre os mais variados assuntos que sejam complexos, que sejam inaceitáveis até pela igreja, a gente tem que dizer que a gente está aqui somente para obedecer. Se a gente obedecer, se a gente for discípulo de Cristo, a gente vai cumprir a Bíblia. Se não, ou se a gente for, mas tiver relutância, a gente tem que orar e dizer: Senhor, me ajude a obedecer, porque não tem outro caminho, eu tenho que obedecer. E a gente conversou muito na tarde do domingo, né, sobre alguns assuntos, e a gente falou sobre isso. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil, tempo muito difícil, tempo de desobediência total, o tempo de relativismo, onde a gente relativiza a palavra, onde a gente ouve o que o mundo diz. O mundo chega para nós para dizer que algumas coisas não são pecado, e a gente começa a aceitar a verdade. Os tempos são outros, são modernos. Isso não deveria ser pecado, ou no tempo de hoje isso não é mais pecado, né? E na verdade, irmãos, a gente está colocando a Bíblia submissa a essa cultura anti-Deus, contra Deus, e na verdade não é assim. A palavra de Deus, ela é a verdade para todos os tempos. Geração vai, geração vem, a palavra de Deus permanece para sempre. Esse tem que ser o nosso entendimento e a nossa prática de vida.
muito mais do que sermos religiosos. Não sejam religiosos, mas não podemos ser religiosos. Nós temos que ser servos fiéis para a glória do nosso Deus. Amém? Então não façamos igual ao rei Joaquim. Não, obedeçamos a Deus, né? Sem atitudes religiosas. Nós precisamos mais obedecer do que sacrificar. É o que a Escritura diz, né? Então que Deus nos conceda graça para que nós obedeçamos a Ele. Vamos orar nesse momento. Vamos ter um tempo de oração. Vou olhar aqui a hora que eu encerro a voz hoje. Vamos orar nesse momento. Tenha um tempinho individual com Deus. Diz: Senhor, me ajude a aceitar a tua vontade. Me ajude a aceitar aquilo que eu não posso mudar na vontade do Senhor. Na vontade soberana, porque eu tenho que entender que o que acontece de acordo com o poder de Deus, e na vontade ordenada, preceptiva, ou seja, a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer essa palavra. Nós não podemos lutar contra ela. Se a gente lutar contra a palavra, irmãos, a gente só vai perder. Mas se a gente obedecer a palavra, a gente só vai ganhar. Então não lute contra a palavra de Deus e nem permita que pessoas que você ame lutem contra a palavra de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar, diz a palavra de Deus. Então vamos orar nesse momento. Tem um seu tempo individual. Diga: Senhor, me ajuda a cumprir a tua palavra, me ajuda a obedecer a tua palavra. Eu não quero lutar contra o Senhor, eu não quero recalcitrar contra os aguilhões, como diz o apóstolo Paulo. Eu quero chutar contra os ganchos, eu quero servir a Deus, eu quero ir em favor dele, né? Eu quero ser fiel a Ele. Vamos orar nesse momento, então. Ó Senhor, nos ensine a sermos obedientes com o Teu Filho Jesus. Nos ensine, Senhor, a termos prazer na Tua palavra e na Tua vontade. Nos ensine, Deus, a sempre considerarmos as perdas deste mundo, vislumbrando aquilo que temos a ganhar no Senhor. Nos mostre, Deus, para que nós possamos contemplar por fé o quanto vale a pena te obedecer e te servir. Nos mostre, Senhor Deus, o quanto nós precisamos nos humilhar perante o Teu poder, perante a Tua poderosa mão. E nos ajude, Senhor Deus, a fazermos aquilo que é do Teu agrado, somente para agradar ao Senhor. E também nos mostre que nós podemos ser alegres nisso. Pode haver júbilo, exultação, alegria na obediência. Assim como os apóstolos que se alegravam por serem açoitados por causa do nome. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, dia a dia nos alegrarmos, como nós vimos na pregação de domingo, sabendo que há uma cidade edificada para nós, onde nós não precisaremos de templo, porque o Senhor será o templo, haverá uma praça, e nessa praça tudo será claro, tudo será belo, tudo será perfeito. Não mais sofreremos as dores do pecado. Nós te bendizemos, Senhor, porque nós nos alegramos com as Tuas promessas. E mesmo nas angústias e perdas que nós temos nessa vida, Senhor, nós podemos confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. Nós te agradecemos, Senhor, por essa certeza, por essa esperança, por essa confiança. Anime os meus irmãos que estão aqui nessa noite à obediência, Senhor. Nos mostre, Deus, o quanto é necessário que obedeçamos ao Senhor.
e nos ajude a vencermos, ó Deus, aquilo que nos atrai nesta vida, aquilo que nos faz considerarmos as coisas desse mundo e, ó Deus, muitas vezes inclinarmos para elas. Ó Deus, nos ajude a vencermos essas inclinações, essas paixões terrenas. Nos eleve, Deus, a um nível cada vez mais de filhos obedientes para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos orar aqui na frente.